E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de 2026, segunda-feira, começando mais uma semana e trazendo para vocês informações de Ripple XRP. Aqui no canal, nós falamos muito da lei de clareza, que está para ser aprovado daqui a algumas semanas ali nos Estados Unidos. Para que traz tanto, pessoal? A lei de clareza, como mostra a matéria da CoinPaper, ele pode abrir as portas para o XRP de 56 trilhões de dólares. Essa lei de clareza é muito mais do que uma lei regulatória de rotina. Ela pode determinar se os fundos de pensão que administram quase 56 trilhões de dólares podem investir legalmente em XRP. Por isso que é muito importante ficarmos de olho, né, nas últimas atualizações dessa lei de clareza, tá? Segundo a provedora de métricas on-chain ali, o projeto da lei de clareza proposto pode marcar um momento decisivo para o mercado de cripto nos Estados Unidos, com implicações que vão muito além da forma regulatória. Essa lei, como eu mencionei, que pode desbloquear 56 trilhões para o XRP, enquanto o partido, né, republicano, corre contra o tempo até o prazo final, que acaba agora em agosto, tá? Estamos entrando aí no mês de julho, né, mês 7, e entrando, né, mais um mês aí, que é o prazo final, mês 8 de agosto. Os republicanos, então, o partido, eles estão correndo contra o tempo. Aqui, pessoal, está uma principal informação e aqui mostra, ó, bem, a legislação é considerada um passo ideal, já que poderia desbloquear o acesso a cerca de 56 trilhões de dólares em ativos administrados por fundos de pensão dos Estados Unidos, capital que permaneceu em grande parte à margem devido à incerteza regulatória. Mais notavelmente, a questão central é a clareza jurídica. Os fundos de pensão e outros investidores institucionais operam sobre regras de conformidade rigorosas que limitam a exposição a ativos que não possuem uma classificação regulatória bem definida. Tem que aprovar essa lei de clareza para trazer segurança. É isso que instituições, é isso que o Fundo de Pensão dos Estados Unidos precisa: segurança para os investimentos. Sem uma distinção clara entre ativos digitais considerados os valores mobiliários e aqueles tratados como commodities, a alocação de capital em cripto, como XRP, continua sendo um desafio jurídico e fiduciário significativo. E a aprovada, né, a lei de clareza, poderia eliminar grande parte dessa incerteza, estabelecendo uma estrutura regulatória abrangente para ativos digitais, com esse projeto de lei sendo considerado uma ferramenta essencial para transformar o XRP em um gigante das liquidações de commodities. Mas como, né, isso tudo, né, pode acontecer? O Congresso está pressionando para aprovar a lei de clareza antes do recesso que acontece em agosto. A crescente expectativa em relação agora, então, é o mês de agosto em relação às criptos. Embora, né, o XRP tenha uma grande oferta total, apenas uma fração está ativamente disponível para negociação. Uma parcela significativa é detida por investidores de longo prazo, instituições ou bloqueadas em custódia, resultando em uma oferta relativamente limitada dentro das corretoras. E eu já coloquei vários vídeos aí informando que as grandes corretoras, a cada mês que passa, está acabando o XRP dentro delas, e as pequenas, consideradas pequenas corretoras, já acabou. Caso uma porcentagem ainda modesta de capital institucional seja investida então em XRP, se a lei clareza for aprovada, a liquidez disponível poderá se tornar escassa rapidamente, potencialmente impulsionando os preços para cima, à medida que a demanda supera a oferta. O apoio à legislação também tem ganhado força em Washington. Segundo relatos,
parlamentares republicanos estão pressionando para aprovar a lei de clareza antes do recesso agora em agosto. Essa urgência surge em um momento em que os legisladores enfrentam um calendário legislativo cada vez mais apertado, devido a atrasos relacionados a outras prioridades. A Eleanor Territ, né, que é uma repórter nesse meio cripto, ela trouxe essa informação, daqui a pouquinho eu já vou trazer para vocês. Quando, né, os senadores retornarem, agora, dia 13 de julho, espera-se que o Congresso tenha aproximadamente 20 dias úteis para debater, aprovar e conciliar o projeto de lei com a Câmara antes do recesso de agosto. Essa janela estreita intensificou a pressão para que a legislação seja aprovada enquanto ainda houver tempo suficiente em plenário. Para o setor de ativos digitais, o que está em jogo é significativo. A lei de clareza representaria um dos desenvolvimentos regulatórios mais importantes para o mercado cripto, para a indústria cripto nos Estados Unidos em anos, potencialmente abrindo caminho para uma participação institucional mais ampla e reduzindo a incerteza jurídica que há muito tempo limita o setor, com o XRP entre os principais beneficiários previstos. XRP, que foi, né, aí massacrado durante anos ali nos Estados Unidos pela SEC, agora pode ter uma reviravolta muito grande e sim ser o principal beneficiário deste projeto de lei de clareza, aonde, né, então os republicanos estão lutando para que seja aprovado até agosto. Aqui, pessoal, é a publicação onde fala, né, desse desbloqueio de 56 trilhões, né, onde a lei de clareza não é um mero detalhe regulatório, é a diferença entre os fundos de pensão podem ou não comprar XRP legalmente, esses fundos gerenciam 56 trilhões, agora eles não podem investir nisso, quando pudessem o flow de XRP não será grande o suficiente para observar né, essa demanda sem afetar o preço. Então aqui já fala muito sobre ser aprovada a lei de clareza para gerenciarem, né, um fundo de 56 trilhões para investimentos ali de pensão em XRP. Quando acontecer isso, né, vai ser muito XRP comprado ali e sim o preço subir. E essa aqui é a publicação da Eleanor Territ, né, que fala sobre um renovado senso de urgência entre legisladores republicanos para aprovação da lei de clareza. Está sendo impulsionado por uma pressão política intensificada para consequências de projetos da lei de habitação, além de percepção que o tempo está se esgotando. E quando, né, os senadores retornarem no dia 13 de julho, serão, né, apenas 20 dias, aproximadamente 4 semanas, para aprovar então a lei de clareza. Eles deixam Washington hoje em um punhado de questões chaves ainda não resolvidas, mas isso não está incomodando alguns líderes da indústria, como alguns ali, né, eles colocam arroba, que diz que a pressão e as restrições de tempo podem, no final das contas, criar as condições necessárias para fechar acordos. E o presidente, né, da Solana também, e o Chris Schmidt, explica porque acredita que ainda há um caminho a seguir para a aprovação da lei de clareza agora no próximo mês. Então, eles correm contra o tempo agora, né, em agosto, para aprovar essa lei e sim, será muito benéfico para o XRP, abrindo essas portas então de 56 trilhões ali para o XRP. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.